Beleza, minha gente? Vamos lá para mais uma questão do Enem 2015, segunda aplicação, pessoal. Uma questão que envolve conceitos fortes da parte de gravitação universal. Talvez dentro das questões de gravitação universal que já foram cobradas no Enem, talvez essa tenha sido a questão mais difícil de gravitação universal do Enem. Então, vem comigo, presta atenção. Observações astronômicas indicam que no centro de nossa galáxia, a Via Láctea, provavelmente exista um buraco negro, cuja massa é igual a milhares de vezes a massa do Sol. Então, existe um buraco negro que tem uma massa que é milhares de vezes a massa do Sol. Uma técnica simples para estimar a massa desse buraco negro consiste em observar algum objeto que orbite ao seu redor e medir o período de uma rotação completa T, bem como o raio médio desse movimento quase circular, que supostamente se desloca com boa aproximação em movimento circular uniforme. Bom, pessoal, na verdade a gente sabe que as órbitas não são circulares, as órbitas são elípticas. E a gente sabe que a velocidade, exatamente pelo fato da órbita ser elíptica, a velocidade muda, tá? Só que, para deixar possível nós fazermos as contas, ele faz umas aproximações. A primeira aproximação que ele faz é que o movimento é praticamente circular, e se o movimento é praticamente circular, a velocidade é praticamente a mesma em todos os pontos da trajetória circular, onde R é o raio dessa trajetória circular e T é o tempo de uma volta de um objeto que está orbitando o buraco negro. Beleza. Aí ele fala o seguinte, nessa situação, considere que a força resultante devido ao movimento circular é igual, olha que ele está te dando uma dica importante, hein? Nessa situação, considere que a força resultante devido ao movimento circular é igual em magnitude à força gravitacional que o buraco negro exerce sobre o objeto. Então, o objeto tem uma massa, o buraco negro tem uma massa, dois corpos de massas diferentes, dois corpos com massas M1 e M2, vão estar sujeitos a uma força de atração, dada pela lei da gravitação de Newton. Tá? A partir do conhecimento do período de rotação, da distância média, que seria o raio médio da trajetória, e da constante gravitacional G, qual seria a massa do buraco negro? Bom, um monte de letra, um trem esquisito pra caramba. Mas repara então que ele fala que a velocidade é constante, T seria o tempo de uma volta, R seria o raio dessa volta, né? E ele falou isso. Considere que a força resultante devido ao movimento circular é igual em magnitude à força gravitacional que o buraco negro exerce sobre o objeto. Então, pessoal, eu vou começar meu exercício exatamente pela segunda frase. Como assim? A força resultante é igual à força gravitacional. Estou escrevendo o que ele me disse. E aí, pessoal, esse tipo de questão é aquela questão para definitivamente calar a boca daqueles professores que falam que o Enem não cobra fórmulas. Isso aqui é o quê? Se eu não soubesse fórmulas, eu não saberia nem começar essa questão. Tá? Então, eu preciso de fórmulas, sim, principalmente as fórmulas mais importantes. Lógico que aquela fórmula, rodapé de livro, que é a exceção da regra, óbvio que aquela fórmula o Enem vai te dar uma mãozinha para você lembrar dela, tá? Mas falar que o Enem não precisa das fórmulas básicas é uma mentira que não tem tamanho. É um professor querendo fazer média com o aluno, tá? Ah, não, guarda isso não, é bobagem. Não, tem que guardar sim, porque se não guardar não resolvi, tá? Repara uma coisa então. Repara que a força gravitacional é a força dada pela lei de Newton para a gravitação, que é G vezes Mzão vezes Mzinho
vezes r ao quadrado. Então, repara que você começa a ver uma luz no fim do túnel. Mzão é a massa do buraco negro, Mzinho é a massa do objeto, e G é a constante gravitacional, R é o raio daquele negócio que a gente está falando, que é praticamente circular. Se eu fizer isso, então a força resultante vai ser isso. Mas você tem que lembrar que, nesse caso, a força é perpendicular à velocidade. A velocidade está aqui, a força está aqui. Tá? A força é perpendicular à velocidade. Então, ela é uma força resultante centrípeta. Então, o que eu vou fazer, pessoal, é juntar o que o exercício deu a duas fórmulas que eu deveria saber. Força gravitacional e força resultante centrípeta. Vou fazer a igualdade dessas duas equações. Quando eu fizer a igualdade das duas equações, eu já vou ter uma bela surpresa de que a massa do objeto não interessa. A massa do objeto vai cortar. E r ao quadrado aqui corta com r do lado de cá. Tá? Então, eu corto m com m, corto r com o r ao quadrado lá, fica só r do outro lado. Tá? E eu precisava achar a massa desse bendito, desse buraco negro, Mzão. Só tem um problema. O exercício não me deu essa velocidade de órbita. O exercício não me deu. E aí, como é que eu vou resolver isso? Para resolver isso, eu tenho que lembrar lá da mecânica, que eu estou falando de um movimento circular. Então, repara que aqui não tem o t. E nas respostas tem o t, que é o período de uma volta. Certo? Então, repara uma coisa comigo. Eu posso pensar no seguinte: velocidade, ΔS sobre ΔT. Sim, só que eu estou querendo falar de uma volta, porque o tempo que ele deu é o tempo de uma volta. Qual é o deslocamento, a distância de uma volta? A distância de uma volta seria 2πr. 2πr sobre o t. Então, pessoal, eu consigo tirar esse v daqui que eu não tenho e colocar 2πrt. R foi dado e t foi dado. Eles estão no enunciado. Então, eu vou tirar o v ao quadrado e vou botar 2πr sobre t ao quadrado. Então, isso aqui. Agora, o que me resta é apenas manipular isso. Esse R passa aqui para cima, esse G passa aqui para baixo. Tá? Se eu fizer isso, eu vou chegar a essa conclusão. Vou chegar a essa conclusão que está aqui. Ó. O 2 vira 4, π ao quadrado, R ao quadrado, T ao quadrado, aí vezes R dividido por G. Então vai ficar um R ao quadrado vezes R, né? Vai ficar um R ao quadrado vezes esse R que está aqui, vai ficar R ao cubo, e o G passa aqui para baixo. Você chega nessa conclusão. Mzão, 4π ao quadrado, vezes R ao cubo, G vezes T ao quadrado, que é o que está na alternativa da letra D. Tá? Na alternativa da letra D. Então, pessoal, observa que é uma questão que é longe de ser uma questão fácil, mas a equação usou 3 conceitos que todo aluno que vai fazer o Enem precisa saber. Todo aluno que vai fazer o Enem precisa saber da fórmula de gravitação de Newton, precisa saber da fórmula da resultante centrípeta, e precisa saber que V é ΔS sobre ΔT, e que uma volta é 2πr. Tá? Esses são conceitos básicos, pessoal. Então, é interessante entender que, apesar da questão ser difícil, ela não trabalhou com coisas muito específicas. Ela trabalhou com coisas que o aluno precisava saber. Beleza, minha gente? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.